pessoas falam por aí que o silêncio diz muita coisa. E eu super discordo disso. O silêncio, para quem é ansioso, não diz nada mesmo. Piora toda a situação. E tem um tipo de pessoa que é muito perigosa, que são as pessoas silenciosas. Aquelas pessoas que você chama para o diálogo e a pessoa não argumenta. Ela fica olhando para você, o olhar dela te atravessa. Ela não fala nada. Você está ali tentando resolver uma situação, perguntando. Você está realmente tentando resolver, você está falando. E a situação vai ficando tão grave que você vai se irritando, porque você está ali tentando conversar e a pessoa está diante de você, teoricamente, né? Ela se propôs ao diálogo, mas virou um monólogo. Tu tá falando, tá? E você pergunta pra pessoa, e aí, e tal, e a pessoa tá como se ela fosse superior, né? E eu não vou nem me dar o trabalho de te responder. Por muito tempo, assim, da minha vida, eu nunca tinha experimentado esse tipo de situação. De uns 4 anos pra cá, é uma situação que eu experimentei muitas vezes. E eu costumava dizer, nossa, isso evoca em mim uma primitividade muito grande. Porque até então eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir se eu não falar pra você o que eu tô sentindo, o que tá ali, né, pra gente resolver a situação. Talvez eu não chegue a falar da melhor maneira, mas eu tento e eu pergunto pra pessoa como ela se sente sobre aquilo, se ela quer falar sobre aquilo. Nem sempre a gente chega com uma comunicação tão adequada. Por exemplo, aprendi, né, na comunicação não violenta que você deve dizer sobre a situação, né? Quando eu me sinto constrangido, quando me constrangem ou faz alguma coisa, assim, mais ou menos assim. Eu me sinto de tal maneira. Você não deve culpar a pessoa. É lógico que numa convivência com outras pessoas você acaba falando, olha, aquilo que você fez me chateou pra cacete. e é assim a dinâmica da vida. É muito complicado você se posicionar muito bem diante de pessoas que você convive e que eu digo que conhecem você a fundo, sabem as coisas que você não gosta e mesmo assim as pessoas fazem, né? Então, assim, eu tenho uma ansiedade muito grande, né, em resolver as questões, e sempre me incomodou muito aquele olhar que te atravessa quando você está tentando conversar. É como se fosse aquele episódio em que o Homer, né, tá lá, o que será que ele está pensando, e tem um macaquinho batendo pratos na cabeça dele. Ele não estava nem prestando atenção no que as pessoas estavam falando, no que estava acontecendo ao redor dele. E é mais ou menos assim que acontece quando você se propõe a um diálogo e a outra pessoa te atravessa com o olhar. E isso não é porque a outra pessoa seja superior a você e que não vale a pena te responder. É justamente porque a pessoa não tem argumentos e ela quer te vencer pelo cansaço. Aí vira um monólogo, você se irrita, porque é muito fácil se irritar numa situação dessa, não deveria, mas acontece, somos humanos. E eu sempre disse que me evocava a primitividade justamente por isso. Eu sempre trabalhei com comunicação, né? Falar com as pessoas, tentar resolver problemas. Trabalhava com públicos dificílimos, né? Fazia facilitações com pessoas que tinham, pessoas que tiveram problemas com a lei, que tinham um histórico de agressividade. E nunca havia me passado isso, né? A coisa do silêncio, daquele silêncio cortante, aquele silêncio que não te dá a chance de se defender, que não te dá a chance de argumentar, que não te dá a chance de se programar, porque a pessoa naquele silêncio, ela vai ali captando todas as coisas que você está falando para usar contra você. Ela não quer construir nada com você, ela não quer fazer nada com você. Ela só quer mesmo se livrar daquilo ali, se livrar daquela situação que ela acha que você é uma pessoa inconveniente, né? Ela não está disposta a dialogar, ela não quer dialogar. Uma coisa que a gente tem que aprender sobre os silenciosos é que, assim, uma pessoa se calar uma vez ou outra, mas ela se calar sempre. Essa pessoa silenciosa, ela é aquela pessoa que ela não quer resolver. Ela sabe o que está acontecendo, mas ela não quer resolver.
E você precisa se proteger dessa pessoa. Você precisa ser a pessoa que, cara, eu falei uma, eu falei duas, eu falei 3 vezes com essa pessoa, tentei dialogar com essa pessoa, tentei conversar com essa pessoa e essa pessoa, né, fez caquinha na minha cabeça. Ela não quer, ela já sabe, ela tá ciente, ela sente do que me incomoda. Porque assim, o que acontece é que se você insistir nisso, você vai fazer saltar esse teu estado primitivo. Você vai ficar irritada, você vai perder a razão, você vai gritar, porque você está querendo uma reação daquela pessoa. E assim, a comunicação, ela é aquilo que nos difere que nos diferencia, que nos põe em um status humano, né? Você se comunica, você faz amigos, você faz uma sociedade através da comunicação. Então, se você não consegue se comunicar com um outro, né, se você não consegue falar a mesma língua, ou se você sequer consegue que o outro fale alguma coisa, alguma língua, então isso te leva ao seu estado mais primitivo da história, sabe? Você não consegue se comunicar, você fica irritado, você fica agressivo, você grita, você chora e aí você se torna o louco. Você vê que as pessoas silenciosas, elas deixam você chegar nesse estado. Você está descontrolado, você está gritando, você está querendo ser ouvido e aí o silencioso vai falar: tá louca, você está louca. É assim que age. Então, antes que você chegue nesse estágio, que a pessoa pode usar suas palavras contra você, que ela pode te colocar numa situação de que você é louco, louca, você tem que se afastar. As pessoas silenciosas, elas nunca, você não ganhará nada delas, você não é nem questão do ganha-ganha, eu tô falando assim, é que você não terá nenhuma contribuição, você não terá nenhuma resposta, você não terá nenhum interesse de mudança dessa pessoa. Ela só quer te levar ao limite, ela só quer te esgotar, ela só quer te vencer pelo cansaço. Então, antes que você se canse de forma assim, que você se sinta exaurido mesmo, que você se sinta deslegitimado, que você se sinta pequeno diante de uma situação, você diz assim: para por aqui e eu não vou falar mais. É muito difícil, eu ainda não consegui fazer isso, porque só recentemente que eu andei lendo algumas coisas sobre essas pessoas, sobre esse tipo de pessoa, né, que se cala, que não fala, é que eu tô refletindo, repensando, e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque talvez esse clique que deu em mim também precise ser o clique que dê em você, tá? Um beijo, tchau!